femininos para essas pessoas é o espaço privado, é o espaço doméstico, é o espaço em que há apropriação das identidades, onde há delimitação de responsabilidade, onde não há desenvolvimento das potências humanas. Então, como é difícil falar dessa lei. E os estigmas iniciais são grandes. Eu lembro que mudaram até meu nome quando eu comecei a estruturar a vara. Era Mini da Penha. Não era mais a Minidade. Né? E certas piadinhas de mau gosto, porque eu trabalhava a questão dos direitos humanos. E há muito tempo eu tive a oportunidade de fazer com a desembargadora Shelma, logo quando eu formei, ela foi minha professora na Universidade Federal de Mato Grosso, um projeto nos Estados Unidos, que é o projeto da igualdade. Esse projeto da igualdade, que foi desenvolvido pelo Banco BID, né, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, trabalhou inúmeras questões com relação a gênero. Então, tinha isso já lá, na época da faculdade. Então, quando surgiu a oportunidade de trabalhar com essa Lei 11.340, e pelo meu mestrado sem constitucional e o meu doutorado em direitos humanos, eu senti extremo interesse de trabalhar essas realidades sociais. Que pudesse, de alguma forma, eu compreender mais de perto isso, até porque eu vim de uma família árabe, em que havia total condicionamento de espaços. Eu lembro muito bem do meu pai reafirmar várias vezes: você é mulher, se atenha ao seu lugar. Às vezes, quando eu tentava falar, ele: silêncio, deixa o seu irmão falar. Então, era muito isso, exagerado. Tanto é que quando, na minha infância, na minha adolescência, eu queria fazer medicina, era apaixonada, e sou apaixonada até hoje, por várias questões dentro da área médica. Só que meu pai deixou muito claro para mim: não, você não vai fazer medicina. Onde já se viu? Imagine, você vai sair tarde da noite para tratar, vamos dizer que tem uma ocorrência, você não vai ter horário para o trabalho e para cuidar da sua família. Né? Então, ele me negou, e eu tinha feito a inscrição na universidade para fazer o vestibular para medicina. Ele fez eu voltar e fazer para direito. Mal imaginava ele, né, que eu ia perambular tanto também. Ou seja, não adiantou muito, não. É da minha personalidade. Apesar de tudo, eu não me contive, mas muitas mulheres aceitam esse destino. Porque esse condicionamento de gênero, gente, é terrível. E eu já vi pessoas na minha família extremamente competentes, mas que foram enterradas vivas. Extremamente infelizes também. Muito infelizes. E pessoas assim, elas deixam mágoas sociais. Então, precisamos vencer pelas mais diversas situações relacionais, humanas, de vida, de plenitude, de humanidade. É a própria condição de existência. Nós estamos nesse mundo aqui na esperança de fazer algo melhor. E queremos somar. Minha intenção, de forma nenhuma, eu sou casada com um promotor também extremamente inteligente. Amanhã vocês vão ver ele falar sobre meio ambiente aqui. Né? Que é uma pessoa que produz, que há um debate construtivo. Eu acho interessante que até meus filhos participam. Nós temos um casal de filhos. Né? E a gente tenta exatamente essa estrutura de falar de valor humano. Não há limitação de espaços. Então, Natália sobe em árvore, assim como Thales sobe e joga a bola e brinca. Eles vivem a plenitude daquilo que a gente acredita ser humano. E somos expressões do modelo do feminino. Eu sou feminina. E tudo em mim é feminino. Mas não é condicionado pelo espaço de gênero. Eu não me calo. Se eu acho isso correto, se eu acho algo correto, eu luto por aquilo que eu acredito. Por aquilo que realmente se encontra dentro da minha existência. Então, é muito difícil. Já tem que terminar. Então, vamos fazer o seguinte. Vou tentar finalizar, então, e passar um vídeo
Mas o que eu quero que vocês pensem daqui, que sejam reprodutores dessa nova forma de pensar no mundo. Essas potências que nos são dadas servem para fazer o melhor. Nós nos encontramos inseridos nessa sociedade. Fazemos parte da vida de várias pessoas. Podemos acrescer valores positivos ou não a essas vidas. E vocês se encontram aqui. Então, eu espero que tudo isso que foi dito, essa identidade de valores construídos, de culturas historicamente impregnadas de interesses dos mais diversos, dentro de justificativas de religião, dentro de justificativas, entre aspas, científicas, dentro de justificativas, entre aspas, do cristianismo. Que vocês repensem isso, que vocês possam ter consciência crítica desses espaços, que vocês entendam a missão da Lei 11.340, pelo menos naquilo que ela veio preencher, que é o espaço doméstico de vínculos afetivos. Temos muito a construir socialmente para a igualdade, no sentido de potencialidades humanas, no sentido de espaços a serem construídos. Então, que essa lei possa realmente cumprir o papel para as piores ocorrências, como também para as ocorrências menos graves. Os casos de homicídio, de tentativa de homicídio, não podem ficar fora da proteção da lei. São a razão da existência dela. Foi exatamente a denúncia de uma tentativa de homicídio que justificou a criação da Lei 11.340. Que possamos entender a hibridez desse sistema e qual é a motivação dele. Qual é a razão da existência do decreto preventivo e dessas medidas protetivas. A identidade, dissonância também de cada instituto. Realmente atrelar a prova emprestada, produzir uma prova, não preciso reproduzi-la novamente. Que aquela prova que foi ali inserida no processo sirva para todas as minhas atuações civis e penais. Então é muito importante ter essa consciência de entender a função social da lei. E mais, adequar os institutos vigentes, como o da fiança, a essa perspectiva da lei, que vem dentro de uma história de tentativa de reconstrução social, de superação nos espaços de gênero. Para terminar, eu vou passar esse vídeo, quero agradecer vocês por essa oportunidade. Espero ter sido útil todo esse debate, toda essa construção, todo esse diálogo aqui promovido. E que vocês amanhã também tenham um excelente dia, com a oportunidade, né, do meu marido estar aqui, o Joelso, que é promotor de justiça, que vem também trazendo várias questões no que se refere ao direito ao meio ambiente sustentável. Brasil, até bem pouco tempo, o maior país da América do Sul, era também grande em impunidade, injustiça e falta de assistência às mulheres vítimas de violência. Durante décadas, elas não tiveram vez ou voz. Agredidas em casa, aquelas que conseguiam pedir ajuda não encontravam apoio em nenhum lugar. Nem a sociedade, tampouco os operadores do direito estavam prontos para tratar do problema da forma como deveriam. O homem prevalecia em toda a legislação como o condutor da família, apenas ele. A legislação que existia tratava como de coisa de menor importância, como uma violência praticada contra a mulher não fosse relevante, como se não houvesse sofrimento. Enquanto milhares de mulheres em todo o país sofriam caladas, a história de uma enfermeira do estado do Ceará iria mudar para sempre a relação entre vítimas e agressores no Brasil. Em 1900
1983, Maria da Penha Maia Fernandes recebeu um tiro do marido. Maria dormia quando foi alvejada. De volta a casa, ela passou por novas agressões até que um dia o marido tentou eletrocutá-la. Começava aí uma luta que culminou com a aprovação em 2006 da Lei 11.340, a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é uma lei que tem, sim, um conteúdo extremamente pedagógico, na medida em que ela é também preventiva, com seus vários artigos, seus normativos, no sentido de direcionar para a não ocorrência da violência. Cuiabá e Mato Grosso foram os primeiros a instalarem as varas de violência doméstica familiar, quando a lei entrou em vigor no dia 22 de setembro de 2006. Hoje, os resultados deste trabalho já podem ser contabilizados. Somos realmente rigorosos na aplicabilidade da lei, punindo rigorosamente os crimes menos graves, mas obviamente num objetivo único, de evitar um crime mais grave. Apesar de todos os avanços proporcionados pela ampliação da Lei Maria da Penha, ainda hoje a maioria das vítimas e agressores mantém as mesmas relações de outrora, um ciclo que só é quebrado quando a denúncia ocorre. Hoje o medo é combatido com informação. Muitas vezes ela acha que a violência é só uma agressão física, né? É só um assassinato. Ela não vê a violência psicológica, a patrimonial, que tem consequências funestas na vida da mulher. O Brasil finalmente compreendeu que é um desafio e que esse desafio tem que ser enfrentado e superado, porque quem sofre são as famílias. Com os avanços, surgiram parcerias. Cada vez mais os poderes estão unidos. O objetivo comum é oferecer às vítimas a segurança necessária para que a denúncia seja feita. O governo do estado ele tem investido de uma forma maciça em programas que venham proteger essa mulher vítima de violência. E isso vai desde a formação, desde a capacitação, a inclusão no mercado de trabalho, o microempreendedorismo individual. O mapeamento deste trabalho está sendo feito no Centro-Oeste brasileiro, no estado de Mato Grosso, pelo Núcleo de Pesquisas da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso. O núcleo intitulado Vulnerabilidades, Direito e Gênero traz dados científicos, inclusive estatísticas das mudanças até então ocorridas no Brasil. A intenção é trabalhar nesse núcleo o mapeamento de todas as ocorrências de violência de gênero e realmente construir dados e estatísticas no que se refere à nova realidade do Brasil pós-Lei Maria da Penha. Uma realidade bem diferente de quando o país não tinha uma legislação específica para os casos de violência doméstica. As mulheres apanhavam passivamente, os operadores jurídicos estavam acostumados a olhar para vítimas e não vê-las. Simplesmente devolviam o problema para ser resolvido em casa. Apesar dos avanços, alguns tribunais ofereceram resistência à lei, até que o STF, em decisão recente, reconheceu a constitucionalidade da Lei Maria da Penha, declarando sua total aplicabilidade. A Lei Maria da Penha retirou da invisibilidade e do silêncio a vítima de hostilidades ocorridas na privacidade do lar e representou um movimento legislativo claro no sentido de assegurar às mulheres agredidas o acesso efetivo à reparação. Para mulheres que foram vítimas durante anos, reféns do silêncio e da falta de apoio, a lei trouxe muito mais do que punição. Ela garante a oportunidade de recomeçar e de não se sentir mais sozinha. A lei é feita para evitar, atenuar, reduzir a violência e punir também, mas não é exclusivamente direcionada à punição. A mulher brasileira merece, portanto, cada vez mais justiça, amor e paz. E isso deve começar em cada lar. Os avanços não param por aqui.
O Brasil trabalha na expansão das varas especializadas, no aparelhamento das delegacias e na criação de uma estrutura cada vez mais forte que atenda as vítimas, puna os agressores e trate todo o núcleo familiar envolvido no ciclo de violência. Um significativo passo para a equidade de gênero. Não queríamos nada demais, só queríamos ser iguais. Não queríamos nada demais, só queríamos ser iguais. Não queríamos nada demais, só queríamos ser iguais. É isso. Agora vamos para o nosso intervalo.